Olá, vim compartilhar um pouco das escrituras, né? Então, nossa, meu prato tá molando. É, uma dos versículos que me chamaram a atenção nessa semana, né? Incrível que pareça, do rei Davi, né? Que é Samuel 2:16. Engraçado que é o rei Davi que criou os salmos, as coisas, o rei de Davi. Muito bem. Acho a passagem engraçada aqui. Micael tratava Davi com desprezo. Essa frase me marcou muito. Micael tratava Davi com desprezo. Micael tratava o rei Davi com não, Davi com desprezo. Essa me chamou muita atenção, porque quando você para a analisar, né, os salmos, tudo foi criado meio por Davi ali, tem a casa de Davi, coisas incríveis falava a respeito de Davi, e também um momento de fé, quando você pega uma palavra nos salmos, que é tipo propriamente Deus falando, e aquilo fala que você, esse mesmo Davi, essas pessoas meio que odiavam ele. A Micael se tratava da linhagem do Saul, que basicamente eu acho que Davi estava trazendo a Arca da Aliança, eu acho, para Jerusalém. E a Arca da Aliança estava em outro lugar, tipo numa tenda muito simples, eu acho, numa cidadezinha, e veio trazer. Então, nesse contexto, né, então, que é a Arca do Senhor, e, e Davi ali, ele veio com a carruagem ali, andando, dançando, meio doido, assim, talvez até um pouco meio feio, então, enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Micael, filha de Saul, olhava pela janela, quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor. Ele não estava dançando aleatório, mas diante do Senhor. Diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. A Micael é tipo a família dela reinava sobre Israel, Saul, né? Então é outro visitante, então outra pessoa que iria dominar Israel, ou seja, é a família meio inimiga ali, que é Micael. E deve para a cordialidade de Davi, inclusive de Davi, mesmo derrotado. Pegar uma coisa nada a ver, tem uma coisa eu acho da Alexandre o Grande, eu nunca estudei direito assim, mas criou, acha a história do mundo todo. Foi no período que é o inclusive do rei Dário, né? Então foi matar o rei Dário e a família dele ficou, porém não matou a família de rei Dário. E tipo uma cortesia dos inimigos ou de guerra, né? Espólio de guerra. Então cortesia de guerra, né? Então não prejudicar a família da pessoa derrotada. E trouxeram a arca do Senhor localizada em seu lugar dentro de uma tenda especial que Davi tinha preparado para ela. E Davi ofereceu holocausto e oferta de paz. Depois que terminou a oferta de sacrifício, abençoou o nome do Senhor dos Exércitos para o homem e a mulher israelita ao pão que tomaram. E o bolo passasse então por ali. Quando Davi voltou para casa a fim de abençoar sua família, então abençoar a família de Saul, que era rei, que ele ia se tornar o próximo rei, Micael, filho de Saul, saiu ao encontro dele e disse: Como o rei de Israel se mostrou tão vulgar, digno de honra hoje, exibindo-se qualquer vergonha diante das servas com um homem vulgar. Davi respondeu: Eu dançava diante do Senhor que me escolheu no lugar do seu próprio pai e toda a sua família. Ele nomeou o líder de Israel e o povo do Senhor, e por isso
continuarei celebrar diante do Senhor. Estou disposto a me tornar ainda mais desprezível, mais vergonhoso, humilhar aos meus próprios olhos. Mas a serva que você mencionou certamente me considerou digno de honra. Micael, filho de Saul, não teve filhos até Micael não teve filhos, então mostrou o fim da vida de Micael, que desprezava o rei Davi como pessoa que não tem filho, como objeto de vergonha, né? Então, o final triste. É muito difícil às vezes de explicar, parece em tese, minha cabeça está tudo formalizado o que, que eu vou dizer e parece que a pessoa vai compreender. Aí quando você fala, parece sair nada com nada, nada com nada. E é até difícil explicar, né? Então, bom mesmo, a pessoa lê. Então, tá Samuel 2, 6. Em tese, parece uma coisa muito fácil de explicar. Você vai explicar, talvez você não entendeu nada, mas é basicamente isso. Então, uma pessoa tratava mal Davi, porém saiu prejudicada depois, que, que baseia, colocou como pessoa desprezível, dava tipo, tirou nele e porém Deus abençoou mais e tal. Então esse trecho desse passagem me marcou em vários trechos, né? Diante do Senhor, então tem as palavras-chave ali, se fica uau, que surreal o texto propriamente é, né? Então é isso. Rei Davi, de... mas isso eu acredito também é tudo obra do Senhor, né? Então até os inimigos de Deus cumprem o propósito de Deus. Então, tipo, a Micael, tipo, purificando também, né? Então, se o rei Davi tava coisa meio vulgar mesmo, Micael tava meio cobrindo ele ali, ele se tornar meio puro também, né? Então sempre lapidando o homem de Deus, né? Tudo carrega, promove para o bem aqueles que foi chamado diante do Senhor. Então é basicamente isso. O texto me chamou muita atenção. Foi esse Salmos. É incrível isso, surreal. É engraçado você ler a Bíblia e não tem em outro lugar, outros textos igual, né? Muito surreal. Então é isso, obrigado, valeu.